Bom dia, Espírito Santo. Estamos mais um dia. Obrigado por este dia que você preparou para nós. Obrigado pela graça. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela sua bondade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Obrigado, Espírito Santo, porque você esteve conosco durante toda esta noite, guardando o nosso sono. Obrigado porque você está conosco, nos despertou. Obrigado. Muito bom dia, Espírito Santo. Querido, querida, meu lindo, minha linda, meu amado, minha amada, que você tenha um bom dia neste dia, que a sua quinta-feira seja ricamente abençoada pela presença do Senhor. Eu quero nesta manhã compartilhar algo lindo. Eu quero dividir com você algo tremendo que Deus, Ele confirmou ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai tocar o teu coração também. Na manhã de ontem, que nós estávamos aqui reunidos nesse nosso devocional, eu compartilhei com você, falei com você sobre a questão, sobre quando a gente deve estar mais fundo, quando a gente deve mergulhar mais na presença do Senhor, o quanto nós devemos estar mais perto de Deus. E eu queria hoje compartilhar sobre isso, mais um pouco sobre isso. E querido, o que aconteceu ontem foi tão glorioso, que logo após eu ter falado no nosso devocional, eu fui, sem querer, eu coloquei no devocional da Gabriela Rocha, sem querer. E disse, vou assistir. Às 9 horas ela iniciou o devocional. Então também, se você quiser ouvir mais um pouquinho, também hoje às 9 horas ela tem um devocional. Mas algo, querido, que ela começou a falar, o tema que ela falou foi exatamente o que nós estávamos falando ontem. E eu digo, Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor, Ele não nos desampara, o Senhor confirma aquilo que é a sua vontade. Então eu quero trazer você nesta manhã, a você entender mais um pouquinho sobre o que é mergulhar mais na presença do Senhor, o que é se aprofundar mais em Deus. Que você, se você aí onde você estiver, que você possa abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 46. Aliás, o capítulo 43. E eu quero te convidar também a você fazer parte deste propósito, compartilhando este devocional, enviando para pessoas que você deseja receber uma palavra nesta manhã. Então, eu quero te desejar bom dia. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa. O livro do profeta Isaías 43, a palavra do Senhor fala sobre a restauração do templo e a glória do Senhor. E eu queria trazer este tema sobre nossas vidas. Eu queria falar não sobre profundidade, que foi o tema do devocional da Gabriela. Eu queria falar com você sobre o tema não mergulhar, mas falar sobre o tema deixe o controle. Muitas das vezes, queridos, nós queremos que Deus faça. Muitas das vezes nós queremos que Deus opere, que Deus derrame do seu poder, da sua glória, mas nós, muitas das vezes, não queremos deixar que Deus esteja no controle. E muitas das vezes nós dizemos, Deus está no controle.
Deus está no controle. Mas muitas vezes, querido, as decisões que são tomadas não são Deus que dá. Não é Deus que está no controle. As decisões muitas vezes são tomadas por mim, são tomadas por você, e a gente deixa Deus de lado. Então eu quero dizer para você, eu peguei exemplo aqui desse controle. Muitas das vezes eu digo assim, peço, filha, me dá o controle. Eu digo à minha esposa, pega o controle para mim. Cadê o controle? Aí ele diz assim, está nas mãos do Senhor. Brincando, mas é uma realidade. E a gente muitas vezes quer o controle da situação. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira, da nossa forma, e não da maneira de Deus. Então eu quero compartilhar com você essa palavra. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 43. Diz assim a palavra do Senhor: Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como uma voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como o que vi junto ao rio Crebar. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim. E me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão, mas o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que te envergonhe das maldades, sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar por côvado. Côvado é um côvado de 4 dedos, a parte inferior. E aí, querido, ele vem falando aqui sobre a questão da casa, né? Aleluia. Mas eu quero te levar, eu quero te levar para o capítulo 47 ainda. Capítulo 47 deste mesmo livro do profeta Isaías.
Aí o Deus ele começa a mostrar a glória do templo, como é que ele deveria levar aquilo para o povo, como é que o povo deveria se comportar. E aí, aqui no capítulo 47 diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Ou seja, Deus mostrou todos os detalhes do templo, como é que ele queria que o homem, ou seja, a casa de Israel, fosse ali naquele lugar. E aí, depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho, da porta do norte, e me fez andar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda inteira. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, até que me davam pelos tornozelos. 1000 côvados, né? Só para a gente ter ideia, entender, 1000 côvados significa 500 metros. Né? Então, aquele homem, né, pegou na mão, pegou pegou uma metragem e mediu 500 metros e levou o profeta Ezequiel a esses 500 metros. E aquelas águas que estavam ali chegou no tornozelo do profeta. Olha que interessante. Primeiro nível foi esse. As águas chegaram nos tornozelos, ou nos calcanhar, vamos dizer assim, né? E aí, queridos, e mediu mais 1000, ou seja, mais 500 metros, e ele me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos lombos. As águas davam aqui, ó. E mediu mais 500 metros, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. É exatamente neste texto que eu quero falar conosco, falar com você nesta manhã, sobre o nível de intimidade, sobre o nível de vida com Deus que nós estamos tendo. Como eu falei para você, o nosso tema é: deixe o controle. Muitas das vezes, querido, aqui fala de três níveis que o homem de Deus foi levado. O homem de Deus foi levado a experimentar 3 níveis, e chegou a um nível que ele não conseguia mais, por si só, dar conta. O primeiro nível foi o nível das águas no calcanhar. Eu quero te dizer, tem muita gente, tem muitos de nós que estamos nesse nível. Muitos, não são poucos, são muitos que estão nesse nível do calcanhar, porque nesse nível as águas, elas estão baixas, você consegue ter o controle, da situação, né? E queridos, tem muita gente que não quer sair desse nível, para um nível maior, porque a partir deste momento o controle começa a ser passado para o Senhor. O controle começa a ter outra dimensão. E tem muita gente que não quer perder o controle da situação, não quer perder o controle da sua vida, das suas decisões, porque diz: não, eu é que tenho que decidir, sou eu que tenho que tomar a decisão.
Deus, ele opera o poder, ele opera o milagre, mas quem decide sou eu. Não, Deus não vai fazer. Você vai permanecer assim no raso. Você vai permanecer no raso, nesse nível que você não vai alcançar muita coisa não, querido. Ah, mas eu estou há muito tempo na igreja, eu estou há muitos anos, eu sou um novo convertido. Não existe diferença. Não existe diferença para quem aceitou Jesus agora e diferença para aquele que está há 40, 50 anos na igreja. O nível, quem vai determinar é você. O nível onde você quer estar em intimidade com Deus é você. Porque tem muita gente, muitas pessoas que chegam hoje na igreja, aí começa a fazer uma coisa e começa a se envolver em outra, começa a buscar o Senhor com força, com vontade, a orar mais, a buscar mais. E aí tem aquela pessoa que está há 10, 30 anos na igreja e não faz nada, vai para o culto uma hora ou outra. Aí a pessoa diz, esse fulano chegou agora, já está desse jeito. Mas meu querido, você escolheu ficar nesse nível. Você não deixou as águas passarem do seu calcanhar, você escolheu ficar aí. E Deus não pode te forçar, Deus não vai pegar pela mão. O que Deus fez com o homem de Deus foi para ele experimentar o quanto Deus queria que ele fosse mais além. Foi para mostrar que o que Deus tinha para ele não era simplesmente aquele nível raso. E aí aqui a palavra fala mais à frente que aí o profeta, que o homem, aquele homem, ou seja, o homem que era representante de Deus, mediu mais 500 metros e levou Ezequiel, e Ezequiel, as águas começaram a chegar nos joelhos, e aí as coisas começaram a mudar. Porque se passou de um nível para o outro. Aí você já começa a olhar que as coisas já não estão igual, você já não consegue ter as ondas que vêm, o rio ou o mar, já bate no seu joelho, você já começa a se assustar, a dizer, epa, eu já não estou em segurança aqui. Mas é dessa forma que Deus quer, querido. É dessa maneira que Deus quer que nós estejamos assim. Que nós não temos o controle da situação. Nós não precisamos ter o controle da situação, porque Deus, ele é Deus acima de tudo, acima de todos. Mas Deus não tinha só águas até os joelhos para o profeta. Deus tinha muito mais, e ele mediu mais 500 metros. E as águas começaram a dar aqui, ó. As águas começaram a dar aqui nos lombos, e o profeta disse, eu vou começar? Peraí, que esse lugar não está mais tão seguro quanto estava o outro. Se o outro anterior já não tinha uma segurança, esse agora, que é um nível de água, está chegando no meu pescoço, e eu não consigo dar pé, consigo dar pé. É horrível quando você está num local, numa água, numa piscina, numa praia, num rio, que você não consegue dar um pé. É horrível, uma sensação muito estranha. Principalmente para quem não consegue nadar. Para quem não consegue nadar, ou para quem tem claustrofobia, né? De não ter os seus pés, sentir os seus pés firmados no chão. Mas, querido, Deus tem muito mais. Deus mostrou para o profeta que ele poderia ir muito mais além. E ele chegou num nível que ele disse, eu não consigo ir mais além, porque se eu for eu tenho que ir a nado, eu não consigo mais dar pé. Mas eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, deixe Deus ter o controle das tuas decisões. Deixe Deus ter por inteiro o controle da tua vida. Deixe Deus por inteiro ter o controle das tuas emoções. Porque o que é que vai acontecer se Deus não tiver o controle da tua vida? Você vai viver um nível de espiritualidade raso. Você vai ter um nível de espiritualidade que não vai suprir muito efeito. Você lembra da parábola da mulher cananeia? Aquela mulher que foi mendigar ali, implorar ao Senhor, Senhor, faça um milagre. Julga minha causa.
insistentemente aquela mulher ia ali buscar uma resposta, uma solução, e aquele juiz, o juiz iníquo, né, que a palavra fala, e o Senhor disse: não, eu não vou julgar a sua causa. Mas aquela mulher foi ali, né? Essa é a palavra do juiz iníquo. Ela conseguiu pela sua insistência. Mas a palavra diz que na parábola da mulher cananeia, e o Senhor Jesus, ele disse para ela, quando ela foi buscar um milagre, ela foi pedir uma bênção, e o Senhor Jesus disse: não é digno que eu pegue a comida dos filhos e dê aos cachorrinhos. Olha que forte foi aquela palavra para aquela mulher. Mas ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando nós estamos no nível raso, a gente só recebe as migalhas. Quando nós estamos no nível raso, que a gente tem o controle da situação, a gente só recebe as migalhas. Uma benção ali, outra benção ali, experimenta uma coisa aqui, outra. E para muitas pessoas é o suficiente. Mas eu quero para dizer que Deus tem mais. Deus tem mais. Você precisa desejar ir mais fundo. Muito mais fundo, a um nível de profundidade, querido, que você não tem o controle. Que quanto mais fundos nós formos, quanto mais fundo nós mergulharmos, mais nós perdemos o controle e Deus assume a responsabilidade. Ontem eu estava ouvindo uma live da pastora Ludmila Feber com um irmão, André Vitor, querido, que cada vez que eu ouço, cada vez que eu assisto algo referente à pastora Ludmila, eu me inspiro, eu me sinto cheio de fé, mais de Deus, eu desejo mais de Deus, porque é a vida dela. A vida dela é uma referência de intimidade, de profundidade com Deus. Você imagina se aquela mulher não tivesse base, se aquela mulher não tivesse mergulhada na presença do Senhor. 2018, quando ela recebeu o diagnóstico de que estava com câncer, e em 2018 ela passou por um processo à beira da morte. Sabe o que você está assim, à beira da morte? Por três vezes. Mas aqueles momentos não desestabilizou a fé daquela mulher. Então 2018 passaram-se 2018, se passaram-se 2019, está se passando 2020 e Ludmila Feber continua firme, com um diagnóstico forte, com um diagnóstico pesado, mas a sua fé continua firmada, a sua vida continua mergulhada na palavra, na presença do Senhor. Há uns dias atrás eu recebi um vídeo falando sobre a presença de Deus, sobre ser cheio da presença de Deus, e nós como cristãos, nós nunca vamos ser cheios da presença de Deus se nós tivermos o controle da situação. Nós nunca vamos ter mais de Deus se o controle das coisas continuarem nas nossas mãos. O controle precisa estar nas mãos de Deus para que o melhor dele aconteça. O apóstolo Paulo, ele diz: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. É necessário que Deus esteja no controle. Ontem eu falei sobre a tempestade. Você acha que Jesus não estava no controle de tudo? Você acha que Jesus não estava no controle da situação? Mas aqueles discípulos se apavoraram, se temeram e disseram: nós vamos morrer. E Jesus olhou para ele e disse: homens de pequena fé. Que tamanho era a fé daqueles homens, que a palavra diz: se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostardas, nós podemos dizer àquele monte: ergue-te e lança-te no mar. E aí isso vai acontecer. Queridos, meus amados, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós estamos vivendo, é um
motivo para nós estarmos mais perto de Deus, é um motivo para nós estarmos mais juntos de Deus, para nós termos mais intimidade com o Senhor. Quantas vezes nós temos orado por essa situação, quantas vezes nós temos entrado no nosso quarto, buscado a Deus, fechado a porta, quantas vezes nós temos jejuado, nos consagrado. Isso é se aprofundar, isto é buscar mais, isso é ir a um nível maior de intimidade, de espiritualidade com o Senhor. Queridos, fazem quase 30 anos que eu aceitei Jesus. Com 12 anos eu me batizei, com 12 anos de idade eu me batizei. Querido, e a partir daquele momento que eu entendi que eu não era mais eu mesmo, que eu não vivo para mim mesmo, eu não quis mais ficar no raso. Eu não quis mais viver uma vida rasa, mas uma vida de profundidade, uma vida de intimidade com Deus. Eu não cheguei a um nível que eu desejo, eu não alcancei um nível ainda que eu quero, porque eu quero mais de Deus. Cada dia que eu vivo eu quero mais, cada dia que eu acordo de Deus eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Quem diria que eu estaria aqui fazendo lives com um programa no Instagram, trazendo a palavra, evangelizando de uma forma diferente? Eu não imaginaria isso nunca. Mas quando mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus ele se aproxima de nós. É isso que diz a palavra: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Querido, é sobre este tema que eu quero falar com você nesta manhã. Esses 2 últimos dias nós temos falado sobre a paz. E eu quero dizer a você, se você tiver o controle da situação nas suas mãos, você não vai conseguir ter paz. Se você continuar decidindo por você, eu vou fazer assim, dessa forma, não vai, Deus não vai tomar o controle, Deus não vai decidir, Deus não vai fazer. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus ele tem muito mais. Deixa Deus ele te levar a mais 500 metros. Deixa Deus te levar a mais 500, e a mais 500, e a mais 500, até um nível que você não consiga dizer mais: agora, Senhor, é com você. Toma. Eu participei de um evento, que eu fui ao Congresso Diante do Trono, lá em Minas Gerais, em 2018, né? Querido, eu participei da gravação do Imersão, né? Existe Imersão 1, 2, 3, 4. Imersão significa exatamente isso: estar mergulhado, estar dentro da vontade, estar no centro da vontade de Deus. E querido, eu não me canso de ouvir essas canções, eu não me canso de adorar ao Senhor, de ir mais fundo na adoração, de ir mais fundo no louvor, de ir mais fundo na palavra, porque eu sei que Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Deseje mais de Deus. Deseje mais da presença, deseje mais do Senhor. Se você tem tempo nesse período que ainda nós estamos na pandemia, de isolamento, se você tem tempo de estar no seu quarto orando, lendo a palavra, adorando, faça isso o máximo que você conseguir fazer. Faça isso o máximo que você conseguir, porque Deus ele tem mais. Existe um lugar chamado lugar secreto, e nesse lugar secreto, querido, onde está o Senhor, nesse lugar secreto onde está a presença, onde está a glória do Senhor. Crianças, jovens, homens, mulheres, anciãos, Deus não tem idade, Deus não tem faixa etária para operar, Deus não tem faixa etária para que você se aproxime dele. Não, eu sou jovem, eu sou criança, eu sou adolescente, eu não tenho essa capacidade. Não, Deus ele não tem acepção. O profeta Samuel, quando estava lá na casa de Eli, ele era apenas um menino. Eli era o sacerdote. Mas quem foi que Deus falou? Com quem foi que Deus falou? Foi com Samuel. Então não importa, querido. Não importa a tua idade. Eu estou tão cansado, já estou tão de idade.
A palavra do Senhor diz que os velhos sonharão. Os velhos sonharão, ainda darão fruto na sua velhice, darão fruto. Deseje mais, deseje mais. Deseje mais da presença do Senhor, querido. Deseje mais de Deus para a sua vida, para a sua casa. Eu quero estar orando por você neste momento, para que o seu coração ele arda, ele queime pela presença do Senhor, e que você esteja disposta a entregar o controle de toda a situação nas mãos do Senhor. Quando nós decidimos deixar Deus tomar o controle, querido, Deus faz cada coisa que nos surpreende. Que você fica assim, como foi isso? Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo que eu preciso. O desejo do Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Adore o Senhor aí no seu lugar. O teu fôlego, tu és. Eu seguro em tuas mãos. Oh, deseje mais do Senhor, querido. Queira ir mais fundo, queira ir mais perto do Senhor. Pai, eu amo a tua presença. O meu fôlego, tu és. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Deseje mais da presença do Senhor. Oh, Espírito Santo, nos conduz a níveis maiores. Nos conduz a níveis maiores de intimidade, a um nível maior de um relacionamento com o Senhor. Existe mais, existe mais. Existe mais o Senhor, existe mais de ti para nós. Oh, queremos estar, Deus, mergulhados. Queremos estar mergulhados. A palavra do Senhor diz lá em João 3, quando Nicodemos foi procurar o mestre e fez a pergunta: o que é necessário, bom mestre? O que é necessário para entrar no reino dos céus? E o Senhor Jesus deu um exemplo muito forte do que é um homem nascer de novo, o que é um homem nascer de uma forma diferente. Ele disse: o vento ele sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se o vê. E Jesus disse: assim é todo aquele que é levado, aquele que é movido pela vontade, pela presença de Deus. É todo aquele que é nascido de novo, é todo aquilo que é nascido de Deus, ele é guiado. Ele não tem o controle, ele não tem a direção. Oh, decida nesta manhã entregar ao Senhor todo o controle, todo o controle. Alabacene candarabia na yassuri andalava na yaste. Ele que me assuri anda rabia sore ele candarala bassore que. Talvez os médicos
já tenham dito, como disse lá para a pastora Ludmila Febel, não depende de nós. Nós fazemos tudo o que nós podemos, mas nós não podemos fazer muita coisa. Mas Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está na situação. Talvez as pessoas digam, acabou, não vai dar mais certo. Talvez você perdeu o seu emprego. Talvez você perdeu algo que você desejava muito nesses dias, nesse período. Talvez você esteja passando por um problema muito difícil, uma situação muito difícil no seu casamento, na sua família. Eu quero dizer para você, não deixe o controle nas suas mãos. Não tome as decisões por você próprio. Deixe Deus tomar o controle de toda a situação, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Foi Ele quem parou o sol. Foi Ele que fez jorrar a água da rocha. Foi Ele quem abriu o mar vermelho. Foi Ele quem fez tantos milagres, que fez cair pão do céu, codornas do céu. E o Senhor era Ele que estava no controle de toda a situação. Quero dizer para você, querido, Jesus, Ele está às portas. Jesus, Ele está às portas e Ele deseja ter um encontro comigo, ter um encontro com você. Ele deseja nos levar, nos arrebatar para Ele. Não sabemos quanto tempo mais, não sabemos quantos anos mais viveremos por aqui nesta terra. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não volta, querido, eu quero mais, desejo mais de Deus aqui nesta terra. Não deseje apenas as coisas terrenas, não deseje apenas as coisas materiais, mas deseje mais de Deus. Deseje mais do Senhor. Deseje mais do Espírito. Eu quero te abençoar. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, a bênção do Senhor. E que o Deus da paz, o Deus que excede, a paz que excede todo entendimento, seja sobre você, sobre os seus, seja sobre Israel, seja sobre Jerusalém, sobre os confins da terra. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Fica na paz. Antes eu quero avisar você que hoje à noite, às 9 horas, às 21 horas, nós temos o nosso programa Nova História. Será um momento de muita presença de Deus. Nós teremos um momento de adoração, nós teremos um momento de testemunho, onde o Senhor vai edificar a tua vida, a tua casa. Então hoje, às 21 horas, aqui no meu Instagram, participa conosco, programa Nova História. Com Jesus, a sua vida jamais será a mesma. Deus abençoe. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente no nosso devocional. Bom dia, Espírito Santo.